Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, análise sindical de número 94. Hoje a gente vai tratar de diversos assuntos. Hoje o tema do nosso programa, como vocês estão vendo aí, contra as privatizações e por auxílio, as ruas dia 26 e dia 29 de maio. Então, na próxima semana, estaremos nas ruas reivindicando contra as privatizações e pelo auxílio emergencial e também pela vacina, vacina para todos, não essa vacina vergonhosa desses golpistas. A gente vai falar desses assuntos e muito mais, e hoje quem está aqui comigo para comentar esse assunto e outros, nosso companheiro Neuder Bastos, lá direto do DF. Boa noite, Neuder. Boa noite, Lilian. Boa noite, pessoal que está em casa nos assistindo. Muito obrigado pela audiência, tá? Vamos lá ao nosso programa de hoje. Está repleto aí de notícias muito boas. É isso aí. Então, hoje a gente vai comentar, como eu disse, esses assuntos e muito mais, antes de começar, eu gostaria de pedir para quem não curtiu, curta, compartilhe, assine nosso canal, Agora tem o canal, além da causa operária, tem o canal do programa, Então assinem o Análise Sindical, Torne-se membro, dê seu joinha, mande nos seus grupos de WhatsApp, mande seu boa noite, mande aqui, se você tiver alguma denúncia, alguma sugestão, mande para a gente, que a gente vai ler aqui ao vivo. É isso aí. Quem for assistir depois também, curta, compartilhe, e dê o seu joinha. Vamos lá. Então, a gente vai começar. Eu queria primeiro mostrar os boletins, a nossa corrente sindical. Como a gente fala, nosso programa é feito pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária. E essa semana a gente tirou alguns boletins, Gostaria de mostrar, não sei se já está pronto aí pela produção. Queria mostrar o boletim do Luta Metalúrgica. Será que ainda não está pronto aí? Então, depois, no decorrer do programa, a gente vai mostrando aí, porque o boletim está num formato e precisa de um outro formato, então, no decorrer do programa, a gente vai ter acesso ao boletim Luta Metalúrgica, a questão que tem a matéria lá, que a gente falou semana passada, sobre Joinville, a questão dos metalúrgicos. Também saiu o boletim dos excetistas em luta, a questão contra a privatização dos Correios e também dos professores, pelo fechamento das escolas. A gente está há 100 dias de greve dos municipários, o governo ameaça de cortar o ponto. Então, esses assuntos e muito mais a gente vai ver aqui no nosso programa. Então, vamos lá, vamos começar nosso programa pelo bloco de notícias, A gente vai começar aqui sobre a questão da pandemia. No Brasil, a gente sabe que a situação já era terrível, a questão, há uma desigualdade social muito grande, questão dos desempregados. Só que a pandemia escancarou, essa situação. E há um estudo feito, pelo DIEESE, que a pandemia gerou uma diminuição na renda, porque muitos trabalhadores morreram. Então, tem vários setores que houve uma redução muito grande na renda, Então, a gente vê que não é só igual os aposentados. Muitas famílias viviam da grana dos aposentados, das aposentadorias. E a gente, no começo da pandemia, e ainda morrem, muitas pessoas idosas. E essas pessoas eram um arrimo de família, elas que sustentavam as famílias. Então, essas famílias ficaram desamparadas. Então, além da morte, acontece a questão da falta da renda,
o aumento da miséria e o desamparo. E aí, tem um levantamento, né, da Fundação Getúlio Vargas, que o país ficou mais pobre, né? Quase 166 bilhões, né, devido às 398 mil mortes entre março de 2020 e abril desse ano. Então, o estudo mostrou isso, né? Então, os que morreram e as pessoas perderam, a família perdeu a renda. Também tem uma pesquisa do IPEA, né, que acompanhou esse impacto, né, o impacto econômico das mortes dos idosos, como eu falei. 301 mil idosos acima de 60 anos. Então, esses idosos morreram e isso acabou, né, nesses 13 meses de pandemia, resultou, né, em 3,8 bilhões retirados da circulação. Então, todos esses 301 mil idosos que morreram, né, isso retirou essa renda de circulação, né? E as famílias ficaram desamparadas. Então, esse é um estudo, mostra que não é só a morte, né? A morte é algo terrível, mas também as pessoas acabam ficando desamparadas, né? Pais que morrem, seus filhos ficam sem o salário, avós, né? Avós e toda essa situação. Aí o DIEESE também mostra que houve um aumento em média de 71,6% no número de desligamentos por morte de trabalhadores CLTistas, né? Então, pessoas morreram e elas, né, foram desligadas de receber o seu salário. E passaram, né, passando de 13,2 mil para 22,6 mil entre os primeiros trimestres de 2020 e 2021. Então, a gente vê um aumento no número de mortes dos trabalhadores. Então, a gente sabe que quem está morrendo é o trabalhador. E segundo esse levantamento do DIEESE, mostra que os caminhoneiros, né, foram uma das atividades que tiveram o maior impacto, né? Das 1.188 atividades elitistas de transporte, isso aumentou em 110%. Então, os caminhoneiros, né, os motoristas, tiveram um baque muito grande, né? Em números proporcionais, eles tiveram um aumento do número de mortes nessa profissão, né? No primeiro trimestre de 2020, foram desligados por morte 418 profissionais do setor e 880 em 2021, né? Então, esse ano morreu muito mais caminhoneiros do que o ano passado, né? A gente vê o descontrole dessa pandemia. E só agora teve essa vacinação para os profissionais, né? Os motoristas. Então, essa é a situação do Brasil. Há vários dados, né, que mostram que quem está pagando é o trabalhador, né? Isso aí acontece nos caminhoneiros, nos correios, né, nos aposentados, em toda a população. Então, é preciso exigir vacina já, né, para todos, né? Não é só para meia dúzia. A gente vê que essa vacina a conta-gotas, né? Uma semana é tal idade, aí outra semana é tal comorbidade, você tem que provar por A mais B. Então, é preciso sair às ruas, né? Então, por isso que nosso programa tem esse chamado. Dia 26, em Brasília, lá na terra do Neuder, e dia 29, em todas as capitais do Brasil, né? A gente vai pedir auxílio emergencial, vacina já para todos, e contra as privatizações. É isso aí. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Queria dar um alô aqui ao pessoal que está chegando. Denilson Silvério, boa noite. Aí teve um aqui, acho que é hacker. Então, boa noite. Vamos chegando aí, né? A nossa audiência está crescendo. Mande aí seu joinha e
comente as nossas notícias. Agora eu vou passar para o companheiro Neuder, né, que vai falar um pouco sobre as estatais, né, que é contra as privatizações. Qual a situação das estatais, Neuder? Tá no mudo. Não está me escutando? Agora eu estou. Ah, porque estava aqui. Então, uma das principais propostas do governo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, né, antes de ser eleito, as promessas de campanha, era a privatização das estatais. Então, assim, era o carro-chefe da campanha dele, junto com aquela campanha de desmoralizar as estatais, que dão prejuízo, né, de desmoralizar o funcionário das estatais, dizendo que esses funcionários ganham muito dinheiro e não fazem nada, que faz parte aí da campanha de privatização das estatais. Então, você tem aí agora, assim, como objetivo central do governo, privatizar a Eletrobras, os Correios e a Petrobras. Né? A Petrobras, ela meio que está sendo fatiada. Né? Se você não tem uma privatização de toda a empresa, mas a empresa ela vem sendo fatiada, né? As empresas, as subempresas, todas as empresas, né, ligadas à estatal, né, são subestatais, elas estão sendo privatizadas. Então, no último domingo, 16, foram feitas algumas carreatas em alguns estados contra as privatizações. E já um consenso, né, entre a população brasileira, em pesquisas que apontam isso aí, que os brasileiros, a maioria dos brasileiros, são contra a privatização das estatais. Até porque essas pessoas já fizeram uma experiência, né? Então, assim, na época da privatização das companhias de telefone, né, onde as tarifas aumentaram bastante. Então, assim, a experiência que as pessoas estão tendo com as privatizações, ela é muito mais intensa do que a campanha que fazem a favor das privatizações. Mas, mesmo assim, o governo segue tentando privatizar. A Lília falou no início do programa que o grande problema aqui é a metodologia de protesto, né, dos trabalhadores dessas estatais, que não é uma questão dos trabalhadores, mas das direções sindicais. Assim, o Partido da Causa Operária, nós achamos que essa questão de carreata, panelaço, ir lá fazer lobby com o deputado que está ganhando lá mala de dinheiro para privatizar a Petrobras, ir lá no aeroporto pressionar o deputado, né, como eu já disse, que está ganhando esse rio de dinheiro para privatizar, não vai adiantar. E como a gente está vendo, não está adiantando, né? Hoje mesmo foi colocado em pauta a votação da Eletrobras no Congresso. E eu já falei outras vezes aqui, vou repetir de novo, o Congresso, tanto quanto o Congresso quanto o Senado, é uma casa de fazer maldade com o povo. Né? A esquerda, cada votação, né, que ela vai disputar, como a esquerda é uma minoria dentro do Congresso e uma minoria dentro do Senado, leva de goleada. Todas as votações levam de goleada. Então, por exemplo, a questão da privatização dos Correios está a toque de caixa. E, consequentemente, se não houver uma mobilização popular, né, que vá lá e mobilize e coloque os trabalhadores na rua, pressionando esses deputados, a gente não vai conseguir desfazer esse problema das privatizações. Então, assim, não adianta aqui, e a gente tem a experiência, a gente está percebendo aí que se o trabalhador não for para a rua, os trabalhadores dessas estatais não forem à rua, tá? A gente não vai conseguir resolver o problema das privatizações. A única coisa que coloca medo nesses privatistas aí, né, que é a burguesia internacional, junto com a burguesia brasileira, que é entreguista, é o povo na rua. A gente não pode esperar, por exemplo, aqui, vários deputados estão entrando na justiça contra as privatizações. Como se a justiça fosse algo neutro dentro desse negócio todo. Como se a justiça também não é uma ferramenta das pessoas que querem privatizar as estatais. Nós não podemos, os trabalhadores, né, os sindicatos, os trabalhadores das estatais, os trabalhadores gerais do Brasil, eles não podem ter nenhum tipo de ilusão com a questão
do Congresso Nacional, né? Que lá fazer lobby com o deputado, mandar tweet para o deputado, entrar nas redes sociais contra o deputado tal, vai demover esse deputado aí que ganha, como eu já falei, assim, rios de dinheiro, a não privatizar essas empresas. A única maneira que nós temos é a organização dos trabalhadores e com os trabalhadores na rua. Essa é a única maneira de reverter a situação. Por isso que a gente tem que engrossar, a gente tem que convocar os sindicatos dessas empresas que estão sendo privatizadas, né? Eletrobras, Correio e Petrobras, tem que encher, tem que lotar Brasília no dia 26 e depois também no dia 29. A CUT, os sindicatos, eles têm como ser a questão fundamental de levar de levar caravanas de todo o Brasil para protestar no dia 26 contra as privatizações, a favor das vacinas e contra essa questão arbitrária que acontece no nosso país, a fome voltando e tudo acontecendo no nosso país. Só o povo na rua pode evitar isso. É isso, Lília. É isso aí, companheiro, né? Então, todos à rua, né? Temos o WhatsApp lá em Brasília e dia 29 em todas as capitais, né? Então, carreata, né? Ninguém ficar com medo de carreata, a gente já viu carreatas da direita, né? Ninguém tem medo disso. O povo tem que sair às ruas, levar suas bandeiras, né? Suas reivindicações, tomando todos os cuidados. A gente já fez diversos atos, a gente toma todos os cuidados, né? E a gente vê que o trabalhador tá morrendo no seu local de trabalho, né? Então é preciso ir às ruas, como disse, né? Se posso trabalhar, posso protestar também. É isso aí. Então agora eu vou falar sobre a questão, né, que tem tudo a ver com as estatais, que sobre a reforma administrativa, né? A reforma administrativa, o que ela vai fazer, né? O que ela vai fazer no dia a dia do trabalhador? Você abre dá tipo uma carta branca, né? Para que você privatize tudo, né? Tudo, né? Saúde, educação, você vai privatizar. Então, é preciso, né, dizer não à reforma administrativa, que isso vai gerar, né? Eles falam que usa esse termo reforma, né? Mas a gente sabe que é para desmontar, né? A reforma administrativa é para desmontar o serviço público, né? Tudo vai passar para a iniciativa privada, né? Tudo que era gratuito, como a educação, a saúde, a previdência, a segurança, as estatais e outras coisas que tem, vão se tornar, né, a saúde e a educação, né, algo fundamental, vai se tornar privado. Então, é preciso, né, que diga não a essa PEC, né, que chama PEC 32, que representa, né, a liquidação, né, total de todo o patrimônio, né, do povo. Saúde, educação, moradia, né, tem que ser tudo estatal, tem que ser tudo governamental, tem que ser igual a Eletrobras, né, você privatiza, aumenta a conta de luz, né, vira uma situação complicada. Então, devemos dizer não, né, à reforma administrativa. Tanto o nome de reforma que a gente fica até... que o nome reforma quer dizer que é uma coisa boa, mas não, é uma coisa ruim, né? E o povo sabe que isso vai se virar contra ele. É isso aí. Então, vamos dar continuidade aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no chat antes de eu passar, né, para o companheiro Neuder, que está aqui hoje, né, que agora é um dos nossos apresentadores, né? Tiago estará voltando, né? É isso aí. Queria agradecer, acabamos de receber
um super chat, né, do Ernesto Abdala Filho. Muito obrigada, né? Faça como o Ernesto, mande seu super chat também e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar. Vou mandar uma boa noite aqui pro pessoal, né? Antônio Carlos, boa noite. Vera Siqueira, boa noite. Sou eu, boa noite. Daniel Santana, né, companheiro, boa noite, os outros companheiros, né, boa noite a todos aqui. É isso aí, né, o Daniel tá lembrando aqui, ó, chegando ao número 100, né, nós vamos ter, né, vamos organizar um programa. A gente fez uma retrospectiva no começo do ano, foi muito legal. A gente vai organizar o programa 100, né? É isso aí, a gente ainda tem que pensar, mas é isso aí, Daniel. Nós vamos. Se você tiver alguma sugestão, manda aí para a gente, né? E que a gente vai estar pensando sobre isso no programa 100, né? Uma coisa muito boa, né? Um programa que foi, né? Teve alguns outros apresentadores também, mas que está se consolidando. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui, né? A nossa pauta. Vou passar para o companheiro Neuder, que vai continuar falando, né, sobre a questão da Eletrobras. Qual a situação da Eletrobras, né? Uma das que eles querem privatizar. Isso, assim, parece até que a gente está, assim, parece um disco furado, né? Um disco arranhado. Então a gente vai e volta na mesma discussão. Porque, assim, como eu já falei no quadro anterior, uma das metas do governo Bolsonaro, né, é privatizar todas as estatais, é entregar para os imperialistas, né, para os capitalistas estrangeiros, as estatais brasileiras. A Eletrobras é uma das maiores, ou é a maior empresa de eletricidade da América Latina. E é uma empresa que sempre vem dando lucro, né? Não é, por mais que, né, o Bolsonaro agora, um dos argumentos que ele também está usando para privatizar a Caixa Econômica é que no governo Lula a Caixa Econômica deu prejuízo e ele foi desmentido. Então essas estatais são empresas extremamente lucrativas. Até porque a gente tem que analisar o seguinte, se você é um empresário, você vai comprar uma empresa que dá prejuízo? Não é um negócio que, né, não faz parte de um bom senso, né? Logo o empresário que ele passa 26 horas por dia, né, pensando como ganhar mais dinheiro. Aí esse empresário que passa 26 horas por dia pensando como ganhar mais dinheiro, ele vai comprar uma empresa que dá prejuízo. Tem, sim. A conta não bate, né? As justificativas não batem. Então, assim, existe também esse negócio assim, né? O sindicato ele sempre vem colocando, que é uma coisa também que é muito repetida. As tarifas vão aumentar, o trabalho, as demissões vão aumentar, né? Ou esses argumentos também já foram usados em outros, que não são mentira, são todos, é tudo verdade, tudo que é dito pelos sindicalistas é verdade, né? As tarifas de eletricidade vão aumentar, né? O serviço vai ficar pior, as demissões também vão aumentar, e existe toda uma precarização do trabalho dentro das empresas. Esses são os exemplos que a gente dá aqui, vendo as empresas que já foram privatizadas. O grande problema é o quê? Como evitar essas privatizações? O que fazer para evitar essas privatizações? Então, assim, nós tivemos lá no domingo uma carreata que ela não conseguiu evitar, que foi posto hoje em votação, né, a medida provisória em relação à privatização da Eletrobras. Ela foi colocada lá na Câmara dos Vereadores, no Legislativo hoje, na Câmara Federal, ela foi colocada lá hoje para votação. Né? Então, assim, aí alguns deputados da esquerda, aí eles entram com um pedido, né, de que os argumentos, assim, que essa medida provisória ela está furando a fila, porque existem outras medidas que estavam na frente, não foi feito nenhum debate público com a sociedade brasileira em relação a
a essa privatização, aí eles fazem recursos, né? Entra na justiça, coisas que vão conseguir adiar a privatização, mas não vão conseguir de maneira nenhuma evitar essa privatização. O cara pode conseguir adiar lá durante um mês, 15 dias, 2 dias, depende da ação que esses parlamentares façam, que o sindicato faça, né? O sindicato vai lá e procura fazer lobby com um deputado lá direitista, né? Que o cara também passa aí, como o cara que quer privatizar a empresa, ele passa lá 26 horas por dia pensando assim, qual é a próxima maldade que eu vou fazer com o povo? E como que eu posso ganhar mais um pouco de dinheiro aqui para engordar a minha já gorda conta bancária? É com isso que esses caras pensam. Eles só pensam nisso. Então, assim, a única maneira que nós temos, enquanto trabalhadores, né, enquanto movimento de esquerda, enquanto trabalhadores, é as mobilizações. Não existe nada. A única coisa que pode evitar a privatização da Eletrobras, de todas as outras empresas estatais, é o povo na rua. Essas medidas paliativas, elas não adiantam em nada. Elas não. Assim, assim, o que a gente tem que ter aqui é falar com o trabalhador. Porque parece que as lideranças sindicais, elas estão viciadas nessa condição. Elas não mobilizam. Por exemplo, a questão da Eletrobras, o presidente do sindicato falou assim, vamos fortalecer a nossa luta virtual. Não vai adiantar. A luta virtual não vai evitar a privatização, não só da Eletrobras, como nada no Brasil. Nem privatização, não é a luta virtual que vai fazer com que o povo brasileiro seja vacinado, nem a luta virtual que vai fazer com que o auxílio de fome, né, o auxílio esmola, seja aumentado. É só os trabalhadores ali, ó, fungando no cangote desses caras aí, que a gente pode conseguir alguma coisa. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de ilusão com essas medidas parlamentares, né? Os lobbies parlamentares, ir lá e querer, sei lá, pressionar o deputado dentro do avião ou no aeroporto, né? Levar para a justiça para adiar. Não, isso não vai adiantar. Como eu falei aqui, pode até adiar, mas não vai evitar a privatização. Só o povo na rua, só o povo mobilizado, só o povo consciente, só o povo lutando pelos seus direitos que a gente vai conseguir evitar a questão das privatizações. É isso, Lívia. É isso aí, Neuder, né? Então, ressaltando mais uma vez, né? Só com a mobilização é que nós vamos barrar, né? Todo o desmonte que o golpe de 2016, né, tem colocado em marcha. Vamos continuar dando boa noite aqui. Boa noite ao Dimitri, né? E o companheiro aqui, Ernesto Abdala, disse aqui, excelente comentário, né? Mandou aqui para o nosso programa. Obrigada, companheiro. Então, mande aí seus comentários, né? Se tiver alguma pergunta que a gente puder responder, a gente está aqui para isso. Então, vamos dar sequência ao nosso programa. Vou falar de algo que é comum, né? A pessoa, parlamentares, presidente, aumentar o próprio salário, né? Isso aí é algo corriqueiro, né? O Jair Bolsonaro aumentou o próprio salário. E ele aumentou, né? Não só dele, e de outros, né? Do vice e de outros, né? Do alto escalão. E ele aumentou, né? Tem salários que chegam até a 69%, né, de aumento. E a gente sabe, né, que para o trabalhador, né, não foi dado nada. Existe uma cláusula da Constituição que não pode ter mais, né, de receber cargos públicos e pensões, não pode exceder o valor de quase 40 mil,
mas ele editou essa medida provisória que vai aumentar o próprio salário. O salário dele vai para 41.544. O do Mourão vai para mais, porque o Mourão é general, né? Então tem que ganhar mais, né? A gente já está vivendo a ditadura mesmo. O general vai ganhar 63.511, né? Então, o general, ele ganha mais, porque ele é general, o outro é capitão, então ele vai ganhar menos, né? Então, o vice vai ganhar mais. Acho que é meio inusitado essa questão. Então, em uma só canetada, ele deu todo esse aumento, né, para o alto escalão, para eles, e a gente sabe, né, que a maioria da população está passando fome, está desempregada, o auxílio emergencial, né, antes que era de 600, que já era uma esmola, agora, né, é um absurdo, um negócio que eles têm dado, eles diminuíram, né, a quantidade e agora é só de R$ 250 para a família. E a gente sabe que a maioria da população brasileira, mais de 90% da população tem salários baixos, a maioria ganha em torno de R$ 2.000, mais ou menos. Então, diante disso, é uma vergonha, né, um salário. Além do salário, a gente sabe que eles recebem todo um auxílio, né? Há vários auxílios aí no Congresso, né? O Neuder, que está aí mais pertinho, deve saber um pouco de todos os auxílios, né? E a diferença em relação ao nosso salário, né, Neuder? O nosso Sim, salário é o quê? O auxílio que ele tem, auxílio gasolina que ele tem, provavelmente. é, é menos que o auxílio paletó, né, a sala dos professores. É, então, então a gente vê essa situação vergonhosa no nosso país. É isso aí, então vamos dar continuidade. Logo mais a gente vai passar aqui um trecho, né, de um vídeo que foi mandado pelo companheiro Antônio Carlos. Então continue com a gente e aí vamos continuar no nosso bloco de notícias. Hoje eu vou passar para o Neuder, que vai falar de um assunto que foi bastante comentado, né? E nosso programa, né? Todo o apoio à greve dos metroviários, né? Se o presidente aumentou o salário dele em 69%, né, a gente sabe que é caro o metrô, né? Dá para dar o aumento que eles querem de 8%. E, e ele vai falar um pouco sobre a greve dos metroviários, né? Qual a situação, Neuder? Então, Lilia, então teve início agora, na última terça-feira, dia 18, a greve por tempo indeterminado dos funcionários dos metrôs, né, os metroviários. Então você tem aí as pessoas que moram em São Paulo, né? Você tem a linha azul, a verde, a vermelha e a prata, né? E se você tem um monotrilho também. E cerca de 7.200 trabalhadores, né? Para compor toda essa estrutura aí de transporte. Eu só queria lembrar aqui, e o Partido da Causa Operária, a gente veio fazendo muitas críticas, né? Há muito tempo, muitas críticas, em relação a essa designação que a esquerda deu, alguns setores da esquerda deu ao Dória como governador cientista, né? Que era um governador que de fato fazia uma oposição de verdade contra o Bolsonaro e que ia vacinar o povo lá em São Paulo. Nem ele fez uma oposição de fato ao São Paulo, ao Bolsonaro, né? E também não vacinou os trabalhadores do metrô. Para vocês terem uma ideia, dos trabalhadores do metrô, 25 pessoas morreram, né, no funcionamento do metrô e 700 pessoas foram contaminadas. 700 trabalhadores. E o governador Dória, que é o dito governador científico, né, que ele não é negacionista, ele é diferente do Bolsonaro. Né? Ele é diferente do Bolsonaro no seguinte sentido. O Bolsonaro, como ele falta cérebro, ele vai e fala tudo o que ele pensa. O Dória não, ele dissimula.
Ele é o bom dissimulado. Então, a gente viu lá, né, que agora no 1º de maio, o científico Dória, o governador anti-Bolsonaro, foi lá e fez live, né, com os movimentos sindicais do Brasil no dia 1º. E, em contrapartida a isso, né, agora ele está querendo cortar, em plena pandemia, direito dos trabalhadores rodoviários, dos trabalhadores metroviários do Brasil, lá em São Paulo. Então, é assim, é, é essa situação que ocorre aqui, né? Assim, e a gente vem criticando muito isso, essas posições dessas centrais sindicais, de alguns sindicatos, de algumas lideranças sindicais aí, sobre essa questão de ter convidado os golpistas, né? As pessoas que são culpadas, e o Dória é uma dessas pessoas, que é culpada por quase 500 mil de mortes no Brasil pela Covid-19. Ele é culpado também pela destruição do patrimônio público brasileiro. Ele é culpado pelo corte de direitos, né, pelo corte de salários, né, e pela profunda miséria que o povo paulistano, que as pessoas de São Paulo vêm sofrendo. A culpa é do Dória e das pessoas que o acompanham, né? Então, a gente não tinha que nenhum tipo de expectativa em relação a isso, tá? Os companheiros dos metroviários estão de parabéns. Tem que ter greve sim, tem que ter mobilização sim, contra esse governo genocida tanto quanto o governo Bolsonaro. É isso, Lilian. É isso aí, né? Então, estavam reclamando da aglomeração, mas para fazer o omelete é preciso quebrar os ovos, né? Então, precisa causar essa situação para que eles consigam os 8%, né? E eles também estão morrendo aos montes, a gente sabe que isso são dados oficiais, né? A gente sabe que tem muita gente que morre de outras doenças respiratórias, e não né? É Covid, e eles não colocam na conta do Covid. É isso aí. Vamos dar sequência, continuando a falar sobre o Dória, sobre a questão das escolas, né? A gente, como eu falei aqui no começo, a greve dos municipários, né, está ocorrendo há mais de 100 dias, né? O governo, e agora é do Ricardo Nunes, ameaça cortar, né, o ponto dos professores, né, estão com não voltar às aulas porque as escolas são altamente infecciosas, né, acabam infectando muitas pessoas, então é preciso fechar as escolas e eles ficam com a demagogia da vacina. Hoje mesmo foi anunciado, né, que teve a vacinação até 47 anos, né, de 47 para cima. E agora ele foi e anunciou que dia 21, né, de julho, Deuder, você vê como que ele é científico, dia 21 de julho será vacinado o resto dos professores, né? Então, só que há uma estimativa que vai haver um aumento nos próximos 30 dias de infecção e de morte por Covid, e ele vai lá e fala que daqui 2 meses ele vai vacinar os professores. E qual a intenção dele? Vacinar os professores só em julho e aí querer voltar com mais alunos, né? Aumentar, porque ele, como ele é científico, ele tornou as escolas serviços essenciais, então ele quer aumentar o fluxo, né, dos professores não, dos alunos por escola, né? Então essa é a intenção, né? Então vai vacinar alguns professores só em julho e em agosto já quer começar nessa situação. Então temos que levantar uma mobilização nacional, né? Não sei qual é. Depois o companheiro Neuder vai falar da situação do DF.
Vamos mostrar o boletim aí do Educadores. Aí, ó, do Educadores em Luta, né? É preciso aí sair as ruas contra o genocídio da volta às aulas, né? Preciso fechar todas as escolas. A gente está vendo muitos colegas morrendo. É preciso vacinar toda a população, né? Não só professores, não só todos, né? Todos têm que ser vacinados. A contracapa aí, sair às ruas por vacina, auxílio, né? Temos que unificar aí, esse boletim está falando tanto do dia 26 quanto do dia 29. Então, contra a farsa, né, da vacina, que não há vacina, né? A gente vê que é vacina, né, a conta-gotas, a vacina tinha que ser algo massivo para ter uma eficácia. É isso aí. Então, o nosso boletim aí, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. O companheiro Neuder vai falar sobre o DF, né? Qual a situação aí do DF? Teve uma assembleia, qual a situação aí dos professores, Neuder? Então, Lília, eu sou, como você já disse, eu sou professor aqui em Brasília, né? E nós tivemos uma Assembleia Geral virtual na última quinta-feira, dia 13, às 16 horas, né? Assim, o Sindicato dos Professores aqui em Brasília, o Simpro, ele é o maior sindicato do DF, sem dúvida nenhuma. O maior do ponto de vista do tamanho da categoria de professores, também um dos mais fortes, assim. Mais fortes no sentido da possibilidade, né, de manifestação dessa categoria. Nós fizemos lá uma, uma assembleia virtual, onde, vou pegar os dados aqui, nós tivemos aí, por volta ali, a assembleia começou por volta das 16 horas. Quando foi 17h50, eu anotei isso bem, porque eu gostaria de falar para os senhores aqui, para as pessoas que estão vindo em casa, existiam na assembleia, né, segundo o relato da própria direção do sindicato, 362 professores pelo aplicativo, que tinham direito a voto, e 560 professores pelo YouTube. Essas pessoas só poderiam ouvir a assembleia e não poderiam votar. Assim, você tem uma categoria de mais de 40 mil profissionais, né? O maior sindicato do Distrito Federal, onde você tem uma assembleia em uma situação, né, de colapso social. Para você ter uma ideia, hoje eu fiz uma reunião pedagógica na minha escola, né? Toda quarta-feira a gente tem reunião pedagógica de 2 às 4 da tarde. A diretora falou um negócio que eu achei muito sério, que alguns pais, né? E ela falou pelo menos um número de 5 ou 6 pais ligaram para a escola pedindo comida, porque não tinha comida em casa. Essa é a situação das pessoas. Eu dou aula, e eu moro na periferia e dou aula na periferia da periferia. Eu já moro na periferia, mas eu dou aula na periferia de onde eu moro, que é o Vale do Amanhecer. Para vocês terem uma ideia, a cidade onde eu moro, Planaltina, é a cidade que tem mais contágio por coronavírus no Distrito Federal. E o bairro onde eu dou aula, que é o Vale do Amanhecer, é o bairro que tem mais pessoas contaminadas dentro de Planaltina. Olha a situação dessas pessoas. Então, assim, você tem uma situação de catástrofe social, que é uma catástrofe, porque as pessoas estão ligando na escola para ver se tem comida. Não é que ela está ligando lá para reclamar do aluno, para ver se tem. Não. Os pais estão ligando para a direção da escola falando: vocês têm comida aí que eu não tenho nada para comer em casa. Essa é a situação, né? A atual situação das pessoas que moram na periferia. Então, o sindicato dos professores vai lá e faz uma assembleia virtual, onde ele coloca menos de 1.000 pessoas nessa assembleia. Né? E assim, a nossa principal posição é de que o sindicato deveria colocar força na mobilização da categoria,
para o próximo dia 26 aqui em Brasília, onde foi negado. A Assembleia negou que os professores devam comparecer presencialmente lá na Assembleia do dia 26. Então, assim, o que a gente está vendo? Hoje, a direção do Simpro ela é um obstáculo pela tendência de mobilização que existe no país hoje. A direção do Simpro aqui no Distrito Federal é um dos artífices da ideia do fique em casa, da esquerda sofazista. Né? Inclusive, eles têm a política de substituir, né, as mobilizações presenciais, que a gente sempre falou aqui, é a única maneira de barrar o que está acontecendo hoje no país, a única. Né? A gente já está em quase 500 mil de pessoas mortas, pais ligando para a escola falando que não tem comida em casa. E a única maneira que a gente tem de reverter essa situação é com o povo na rua. Como eu já falei aqui, é a única coisa que a burguesia desse país tem medo é do povo na rua. E o Simpro, o Sindicato dos Professores aqui, ele é contra essa mobilização. Se coloca contra essa mobilização, falando que está salvando vidas. Por causa da contaminação. Para as pessoas que estão em casa aí, para terem uma ideia, no início da pandemia, há um ano atrás, né, foi o Simpro também que deu início a essa questão dos governadores científicos. Então, o Simpro, junto com a CUT aqui em Brasília, disponibilizou tanto a CUT quanto o Simpro para que houvesse enfermarias dentro do sindicato para ajudar a população. Sendo que aqui em Brasília, lá em Taguatinga, você tem um centro administrativo que nunca foi usado, está lá, as traças, que poderia ser usado como hospital de campanha, e em nenhum momento o sindicato fez uma campanha pressionando o governo científico do Ibanez para construir, por exemplo, um hospital de campanha lá no centro administrativo de Taguatinga. Quem mora aqui em Brasília vê isso lá. Todo dia passa ali na Elmo Cerejo, tem aquele castelo enorme lá, que cabe 17 mil pessoas. Profissionais. Tá lá as músicas. Mas o sindicato foi lá e falou bem assim, não, Ibanez, a gente sabe das circunstâncias que estão acontecendo aqui, então a gente vai fazer o seguinte, pode ir lá e ocupar o sindicato com enfermarias. Demagogia. Demagogia do sindicato. Porque o governador Ibanez não abriu, ou se abriu de maneira muito precária, hospitais de campanha aqui em Brasília. Por exemplo, o Hospital da Ceilândia saiu agora. E não funciona plenamente. Nunca saiu o Hospital da Campanha, aonde tem uma das maiores índices de infecção de COVID aqui em Brasília, que é o Hospital da Papuda. Aqui no hospital da cidade onde eu moro, não tem lençol. Não é porque está faltando esparadrapo, vacina, não tem lençol. E o Simpro, em vez de sair da rua, né, fomentar, intensificar a mobilização, não, vamos fazer carreata, vamos salvar a vida de professores que não estão salvando. Sem o início às aulas, já morreram 75 professores. Sem voltar às aulas. Das escolas públicas. Das escolas particulares, morreram 80 professores. E o governo ibanez não tem nem data para a vacinação dos professores. E vem agora com aproximações sucessivas, né? A última data, eu, enquanto professor, tive notícia, foi no dia 19 do mês passado. Ninguém foi vacinado. Nenhum professor foi vacinado. E nós aqui colocamos o seguinte também. E colocamos isso para a direção do sindicato e colocamos isso para os professores na Assembleia. Só poderemos voltar com todo mundo vacinado. A gente não pode mandar... Como é que você vai mandar os professores... Vamos lá, vamos colocar que a eficiência dessa vacina, que é uma coisa muito discutida, os professores, eles não fiquem doentes. E os nossos alunos? E os pais dos alunos? Como é que vão ficar? A gente vai transformar o Brasil num grande Titanic, aonde, para se salvar, vale tudo, pisar na cabeça das pessoas, principalmente dos mais pobres? Então é essa a situação aqui. A situação aonde você tem hoje o sindicato dos professores, sendo um obstáculo para a mobilização dos professores. E outra coisa,
você tem 40 mil pessoas na categoria, mais de 40 mil pessoas na categoria, e você tem lá uma assembleia extremamente esvaziada, com mais ou menos 800 a 900 pessoas. Isso também denuncia a artificialidade, né, da convocação para as assembleias. Por exemplo, muitos professores da minha escola e outros professores que eu entrei em contato só souberam da Assembleia porque os educadores de luta, nós aqui de Brasília e os educadores de luta a nível nacional, fizemos um card e mandamos para as pessoas, que as pessoas ficaram sabendo que ia ter Assembleia. Muitos professores nem sabiam que ia ter Assembleia. E muitos professores teve Assembleia e nem sabem que teve Assembleia. É isso, Lili. É isso aí, né? Então, essa é a situação, né? Eles escondem a Assembleia do Povo. É isso aí. O companheiro aqui mandou uma denúncia, né? Sobre a questão, está ocorrendo ainda, eu acho que eles retomaram. Estava tendo uma reunião do Sindicerv, que é de Santo André, desculpa, professores de Santo André, eles estavam fazendo uma reunião, tinha cerca de 60 professores, e a reunião foi invadida por hackers, né? Uma reunião virtual, né? Do sindicato foi invadida por hacker, né? Então você vê que eles querem desmoralizar, né? A greve dos professores também de Santo André. Então, mas aí agora eles retomaram para a reunião deles, né? Então teve um ataque hacker. É isso aí, né? Então temos um pouco mais de programa. Vamos dar continuidade aqui. Nós já passamos o boletim. Queria que não vai dar para passar o boletim do Luta Metalúrgica, mas queria que o companheiro falasse um pouco, né, da panfletagem que eles fizeram lá. Vai lá, Neuda. Tá no mudo. Desculpa. Perdão. Nós aqui nos reunimos essa semana com os comitês de luta do DF, né? E fizemos algumas panfletagens na rodoviária do plano piloto, né? A gente também mandou, tanto do boletim de educadores, tanto quanto com o boletim que a gente está usando aí para os mutirões, e a gente agora está recebendo, e a gente vai reproduzir esses boletins da convocação para o dia 26, que vai ser aqui em Brasília, né? Em Brasília vai ter o dia 26 e o dia 29. Então, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, que moram aqui em Brasília, entrem em contato com a gente. Aí vocês têm um contato aí do nosso partido pela internet. A gente tem uns boletins aqui, tanto de professores quanto da convocação. E a gente está fazendo aí atividades de panfletagem sistemáticas na rodoviária do plano piloto, nas feiras e nas rodoviárias das cidades satélites. Então, se juntem a nós aí nessa luta. E a gente, assim, a nossa intenção é levar o máximo de pessoas possíveis, né, de diversas categorias, para o ato do dia 26. É fundamental que a gente faça um ato grande, um ato forte, que esse ato ele vai ajudar aí a desbancar e desmoralizar essa resistência que as direções sindicais estão tendo em relação às mobilizações de rua, né? Trocando, né, assim, as limitadas atos de carreata, panelaço, tuitaço, redes sociais. A gente está vendo aí durante o programa, a gente discutiu muito sobre isso aí, né? Inclusive o presidente do sindicato da Eletrobras falando que a gente tem que fortalecer a luta virtual contra a privatização da Eletrobras. Sinto muito, mas não vai conseguir. Então, a gente convoca todas as pessoas e a gente está fazendo, a gente tem um cronograma de panfletagem desse nosso material. Na sexta-feira, né? Amanhã a gente vai estar aqui em Planaltina fazendo esse trabalho, e na sexta-feira a gente vai estar na rodoviária do plano piloto, tanto de manhã, né? No horário do rush ali de manhã, começando ali por volta das 7h30 até umas 9 horas da manhã, tanto também à noite,
assim, no final da tarde, a partir das 16h30 até as 19 horas. É isso, Lívia. É isso aí, Neuder. Então, também queria falar sobre a questão dos metalúrgicos, né? A corrente sindical da luta metalúrgica. Eles fizeram uma panfletagem em Santa Catarina, né? Uma intensificação para uma Assembleia Geral que vai ocorrer, né, em Blumenau, da categoria nesse sábado, né? Fizeram cartazes, fizeram panfletos. Infelizmente, não, não vai dar para a gente passar aqui as imagens, deu um probleminha, mas é isso aí, né? Então, ajude a fortalecer, né, a nossa imprensa. E, para terminar nosso programa, vou chamar aqui o vídeo do companheiro Antônio Carlos, né, que mandou, né, a sua análise hoje para vocês, falando sobre os atos, né, do dia 26 e do dia 29 de julho. É isso aí. Boa noite. Beijo, Antônio Carlos. Depois continue com o Antônio Carlos também. Queria que o companheiro Neuder também já desse seu boa noite. Aí a gente encerra o companheiro Antônio Carlos. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência, tá? Espero todos vocês na próxima quarta-feira aqui e acompanhem também toda a nossa programação aí do canal Causa Operária, que é extremamente interessante e importante. Fortaleça a nossa imprensa, tanto aqui nos canais da Causa Operária, quanto nossa imprensa escrita também. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. É isso aí. da Paulista. É hora de arregaçar as mangas e fazer das palavras, passar das palavras à ação. É hora de ganhar as ruas, seguir o exemplo do povo da Colômbia, que com a sua mobilização combativa superou os estreitos limites da política apresentada por setores da esquerda e da burocracia sindical de ficar em casa aguardando pelos resultados e, quem sabe, aguardar por eleições futuras. Tomou as ruas, obrigou o governo direitista de Ivan Duque a retirar a reforma tributária e até a demitir o ministro da Fazenda. E segue se mobilizando, exigindo a cabeça, o fora Duque, né, o fim do governo direitista de massacre contra o povo. É hora de organizar uma ampla mobilização. Para isso, é preciso fortalecer o trabalho dos comitês de luta, os mutirões realizados todas as semanas, fazer um trabalho de agitação nos bairros e nas categorias de trabalhadores. É preciso impulsionar essa luta, romper com a política de paralisia, exigir a reabertura dos sindicatos, por exemplo, para organizar a luta pelas reivindicações dos trabalhadores que crescem diante da situação de desemprego, de fome, de arroxo salarial, e que torna necessária uma ampla mobilização e, particularmente nesse momento, para lutar contra a política de entrega, de destruição do governo Bolsonaro e de toda a direita, que quer privatizar os Correios, a Eletrobras e várias outras estatais. Contra essa política, não bastam carreatas, não adianta, como disse o ex-presidente Lula, ficar chorando no Zoom. É preciso sair às ruas. Por isso, companheiros, vamos todos organizar uma ampla mobilização. Dia 26, ocupar Brasília contra a política criminosa do governo, do Congresso Nacional e de ataque ao povo. Abaixo
né, a reforma administrativa, a reforma tributária, auxílio emergencial de verdade, que hoje deveria ser de pelo menos um salário mínimo, vacina para todos, com a quebra das patentes. Dia 29, vamos ganhar as ruas. Atos em todas as capitais, né, com mobilizações expressivas para arrancar, por meio da mobilização popular, a defesa da vida e dos interesses do povo brasileiro. Chega de chorar nossos mortos. É preciso se mobilizar e derrotar a política genocida da direita. Um abraço e até o próximo programa.